Olá, como você vai? Tudo bem? Espero que você esteja vendo muito legal, muito bacana, ok? Bom, pessoal, a minha pergunta aqui hoje é a seguinte: será que Jesus, um dia, ele pode deixar a categoria do Deus verdadeiro? Você pode até achar que é um absurdo, né, eu te perguntar isso, mas o que acontece é que isso está gradativamente acontecendo no seio da humanidade. Muitos ainda não perceberam que isso vem acontecendo, mas está acontecendo e futuramente ele provavelmente não vai perder essa categoria, porque ele vai ter os seus adoradores, aqueles que vão lhe prestar culto, ainda que esse Jesus que se presta culto aí, nada tem a ver com aquele Jesus do Antigo, ou que seja lá do Novo Testamento. Talvez você ache estranho também eu perguntar por que é Antigo e Novo Testamento, porque não existe, Jesus viveu no período do Antigo Testamento ainda. Então, quando se diz que Jesus viveu no Novo Testamento, não, ele viveu no período do Antigo. O período do Antigo Testamento só se encerrou no ano 70 com a queda de Jerusalém e a destruição do templo, onde os sacerdotes pararam de ministrar aquelas leis eh, testamentárias, né, deixadas por supostamente Moisés. Então, o que que acontece? Quando eu faço uma pergunta dessa, é porque isso já vem acontecendo. Nos países mais desenvolvidos, como Alemanha, como França, como Inglaterra e até mesmo nos Estados Unidos, isso vem acontecendo de maneira muito forte, de maneira muito rápida. Aqui no Brasil, nós passamos de 7,9 para 9,3, ali por volta do ano 2020 agora. Vem crescendo, há uma crescente nesse sentido de destituir Jesus como o Deus verdadeiro. Foi feita uma pesquisa por um determinado censo, e nesse censo, né, foi diagnosticado que a maior preocupação dos evangélicos é com esse grupo que se diz desigrejados. É aquele grupo que eles não abrem mão de acreditar num Deus, mas também não querem frequentar uma instituição religiosa e estar sujeito à liderança de um pastor, porque eles começam a se sentir agora não só enganados, né, pela história que se conta a respeito de Jesus, já que adquiriram um certo conhecimento, como também eles se sentem explorados por eles. Então eles são desigrejados, continuam crendo em Deus, mas não querem saber de se filiar à instituição religiosa alguma. Esse é o número crescente que mais preocupa. Mas há um número considerável de pessoas também que acredita que não existe Deus. Nunca existiu Deus. Acreditam que a história bíblica é uma história fantasiosa, uma história que tentou explicar o aparecimento da existência do homem e tentou explicar por que o homem age dessa ou daquela maneira, porque ele é beneficiado por determinada atitude social e também é prejudicado, extremamente prejudicado por determinada atitude social que ele comete. Então, é esse grupo também, esse grupo de pessoas que não acreditam na existência de um Deus. Todos os deuses que já existiram, eles começaram a deixar de existir ou se enfraquecerem a partir do momento que as pessoas começaram a ter informação, do momento que as pessoas começaram a questionar e a investigar a história daquele Deus, se aquela história realmente era verídica ou não. E assim está acontecendo com Jesus nos nossos dias. As pessoas têm investigado, têm percebido que se trata de uma farsa a respeito de um personagem e que essa farsa vem sendo alimentada através do medo, do pavor que é colocado em cima daqueles que ouvem a historinha que é contada a respeito de Jesus e que esse Jesus vai vir vingar. Quando as pessoas começam a pensar, o negócio descamba. Porque como que um Deus de amor ia matar a humanidade no dilúvio? Como que um Deus de amor ia mandar matar todas aquelas pessoas ali do Oriente Médio para que Israel ocupasse aquelas terras? Como que um Deus de amor ia permitir que o seu filho fosse morto por pessoas humanas? Como que um Deus de amor ele ia preferir que o ser humano sofresse, passasse a vida sofrendo, sendo que ele é um Deus e ele podia intervir nessa situação e promover o bem geral da nação? Então, há questionamentos como esse. Os questionamentos também que têm se levantado com muita frequência é o fato da Bíblia dizer várias histórias ou contar várias histórias
diferente a respeito de Jesus. É o fato de um escritor dizer que Jesus nasceu e quase foi morto pela espada do rei Herodes, e que depois teve que fugir tragicamente para o Egito. Teve uma infância extremamente trágica, quase morreu. E o outro dizer que não, que Jesus nasceu e foi morar lá na região de Nazaré, onde que supostamente Maria e José moravam antes. Há aquela velha contradição. Jesus foi visitado por 3 reis magos naquela noite do seu nascimento, ou ele foi visitado pelos pastores que pastoreavam o rebanho ali perto. Outra contradição gritante. Jesus teria ressuscitado e subido ao céu no mesmo dia da sua ressurreição, ou ele teria sido visto por cerca de 40 dias após a sua ressurreição, como diz o livro de Atos. Há muitas outras contradições a respeito de Jesus na Bíblia. Há muitas contradições a respeito do gosto, do prazer, da satisfação do suposto Deus que governava a nação de Israel. Se nós pegarmos, por exemplo, a questão dos católicos, os católicos nunca admitiram que Jesus ele é o Deus Todo-Poderoso. Eles sempre o consideraram Filho de Deus. Entre ele e o Deus Todo-Poderoso, os católicos sempre colocaram a pessoa de Maria. Maria sempre foi tida como uma pessoa superior à pessoa de Jesus no catolicismo. Assim como na família a mãe é superior ao filho. Se nós pegarmos os islâmicos nunca acreditaram que Jesus fosse o Filho de Deus ou que ele fosse Deus. Eles acreditam que ele era um profeta lá de Alá. Pegarmos a questão dos judeus, dos próprios judeus. Os judeus não acreditam que Jesus ele era Deus ou que ele fosse Filho de Deus. Os judeus acreditam que Jesus até era filho de um soldado romano. Então por aí vai se minando a história do personagem. Por aí vai se enfraquecendo. E quando as pessoas que professam a religião, professam a fé nele, começam a pensar e a analisar a própria escritura, eles não encontram sustentação. Eles veem que eles são vítimas de uma farsa, que Jesus disse para um grupo os fatos, os acontecimentos que deveriam acontecer ainda naquela geração e que foram enganados por esses fatos quando os seus líderes religiosos dizem que aqueles fatos vão acontecer nos nossos dias ou nos dias futuros, impondo a submissão através do medo de um inferno que supostamente vai acontecer. Não seria esse Deus cruel e ruim demais, obrigando as pessoas a crer em Jesus para receber a sua salvação, já que na sua grande maioria as pessoas nascem debaixo de religiões diferentes, costumes e religiões diferentes, que vão levá-las a uma cultura religiosa completamente avessa à cultura religiosa cristã? Não seria esse Deus cruel demais para fazer uma coisa dessas? A informação vai chegando e as pessoas estão descobrindo que, na verdade, estão sendo enganadas, estão sendo manipuladas, estão sendo exploradas. Isso vai fazer com que esse número de pessoas desigrejados aumente cada dia mais. Esse número de pessoas que não vai crer mais em Jesus como o Deus Todo-Poderoso aumente a cada dia. E a tendência desse cristianismo radical que a gente vê por aí, esse cristianismo até insano, né? Porque as pessoas não podem pensar. Ele tem que condicionar a sua imaginação e o seu proceder dentro daquelas informações que o seu líder, né, religioso passou para ele. Então é constantemente podado. Então essa geração de cristãos radicais, ela tende a enfraquecer. Enfraquecer por quê? Por causa dessa informação que está chegando. Enfraquecer por quê? Por causa desse número de cristãos desigrejados que está aumentando a cada dia. Esses dados que eu dei aqui são dados de 2020, um levantamento feito em 2020. Provavelmente esse número de cristãos já aumentou bastante e também o número de pessoas que se declaram ateus aumentou exponencialmente. Eu vou deixando por aqui um forte abraço para vocês. Se você gostar do conteúdo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e se inscreva no canal. Bacana? Se quiser, indique o vídeo a outro também. Um forte abraço.